Isso é fato. São muitas as ocasiões que somos julgados, condenados, preteridos, rejeitados, traídos, abandonados ou tratados de forma injusta. E quando somos, achamos que quem o fez conosco deve ser recriminado, condenado, punido. O fato é que o dano nos feito, seja físico ou emocional, dói. E alguns doem mais do que os outros, dependendo do grau de intimidade ou afeição que desenvolvemos com aquele que nos machucou. A Bíblia diz: o coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Provérbios 17, 22. O que é ferida emocional? As feridas emocionais são ferimentos resultados de situações de conflitos e mágoas que acabam marcando a nossa vida profundamente. Também podemos chamar as feridas emocionais de dores psíquicas, ocasionadas por vivências dolorosas que impactam quem somos, a nossa personalidade e, claro, o nosso jeito de agir. É inegável que, ao longo dos anos, desde a nossa infância, passamos por experiências diversas e únicas que podem nos afetar de alguma forma, seja breve ou profundamente, causando essas feridas psicológicas, nesse caso, gerando somatizações. E aí que nós entramos num grande dilema, o perigo das somatizações. O dilema é que as feridas interiorizadas na nossa alma, elas acabam afetando o nosso corpo. Adoecemos. Isso é fato. Nossos sentimentos geram pensamentos que criam resultados ou realidades no nosso corpo físico. Para a psicanálise, as nossas dores psíquicas, elas são capazes de se transformar em sintomas corporais e até mesmo em doenças físicas. Se a sua alma estiver bem, seu corpo estará seguro e saudável. Caso contrário, haverá aflição e dor. Primeiro mental, depois física. A psicanálise no século passado passou a chamar esse fenômeno da somatização de ação retributiva de somatização. A Bíblia já o diz há milhares de anos atrás. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Pois é, se desejamos saúde física, é essencial que o nosso coração, a nossa alma, as nossas emoções estejam saudáveis. Veja que o coração alegre é como um bom remédio, ou seja, quando o teu espírito, a alma está bem, o teu corpo todo está bem. Mas se a tua alma, o teu espírito estiver abatido, afeta profundamente o nosso físico, afeta até os nossos ossos, diz a Bíblia. Desse modo, o que nos adoece fisicamente é o que alimentamos em nossos pensamentos. Assim como a caldeira das antigas locomotivas, lembra? O maquinista alimenta a força do motor da locomotiva, né, que transporta sobre os trilhos dezenas de toneladas de aço. Ele alimenta a fornalha com carvão, com muito carvão, né? E isso move uma grande máquina. Então, um coração feliz não acondiciona saudavelmente as mágoas, as raivas, os ressentimentos, as disputas, as queixas, o negativismo, as murmurações e assim. Isso não cai bem na alma. Isso faz mal. Então as feridas emocionais não tratadas devidamente, elas ocultam âncoras presas à dor psíquica. Toda vez que alguém toca nessa ferida, mesmo sem saber, mesmo sem perceber, sem ter noção do fato, a dor, ela retorna lá do interior, abrupta e intensamente.
Assim, ao serem tocadas, as nossas memórias reprimidas, dolorosas, despertam e a reação é sentida imediatamente em nosso corpo. A gente percebe a mudança física. O cérebro, que reconhece imediatamente o sentimento desperto da dor e o vê imediatamente como estar diante do perigo iminente, mesmo imaginário, já que a mente não discerne entre o real e o concreto da fantasia, entorpece instantaneamente essa imagem, essa lembrança, ela entorpece instantaneamente o corpo com a noradrenalina. Ela é uma reação. E assim o corpo nosso fica empaturrado com a droga da fuga, o que acaba gerando um descompasso entre o físico e o emocional, gerando depois, posteriormente, cessado aquela sensação de medo, fica a sensação de esgotamento, de torpor, de cansaço, de estresse. Desse modo, nós entendemos perfeitamente, até aqui, que cada ação gera uma reação. Desse modo, tudo que nós decidimos fazer ou não, falar ou não, e até o que pensamos e sentimos, acarreta em consequências no nosso corpo. E eu aprendi isso a duras custas. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu sinto tem consequências, boas ou más. Mas, sobretudo, nós precisamos aprender a aceitar, ter escolhido, ainda que inconscientemente, viver aquilo que escolhemos, sem negar, sem nos justificar. Ou, como fazem a grande maioria das pessoas, em vez da gente olhar para as nossas dores e nossas feridas e tratá-las, a gente acaba sempre preferindo culpar alguém. Aliás, para a grande maioria das pessoas, os outros são sempre os culpados. Mas essa atitude mantém essas pessoas presas à dor psíquica, assim como o encarcerado preso à bola de ferro por uma corrente grossa. Lembra? E essa corrente grossa presa à bola e ao indivíduo não o permitem desfrutar da liberdade. A pessoa se torna refém daquela bola. A pessoa se torna refém da culpa, do medo, da angústia, dos traumas, das dores, e isso a afeta profundamente. E não adianta culpar os outros. É melhor na vida entender que nem todos são culpados. E na verdade, todas as pessoas são sofredoras. Sei que quanto mais culpamos os outros pelos nossos sofrimentos, mais a experiência se repete em nós mesmos, pois não lidamos com as raízes dos nossos próprios problemas e eles acabam retornando sempre. O ato, portanto, de sempre acusar os outros, ela só serve para nos deixar ainda mais infelizes. Pois é. Culpar sempre as outras pessoas pelos nossos erros, pelas nossas dores, pelo nosso sofrimento, é estornar a nossa alma a repetição constante das nossas mazelas não resolvidas. Quando nós olhamos com compaixão aquele que sofre e com misericórdia aquele que nos machucou, a gente passa para o princípio da cura. Agora, o dilema é que, imperceptivelmente, ao lidarmos com as nossas feridas emocionais, ao mesmo tempo, lidamos com máscaras que criamos para camuflá-las. Isso mesmo. É muito mais fácil ou menos doloroso fugir da exposição delas, de falar sobre elas, do que tratá-las. É menos perigoso esconder as nossas feridas dos outros. Deixe-me usar um exemplo aqui. Ele foi dado por Lise Bourbeau no livro As 5 Feridas Emocionais, e esse exemplo dela traz clareza aos malefícios causados por não enfrentar as nossas feridas de modo racional. A ferida interior, ela pode ser comparada a uma ferida física, como um ferimento que você tem na mão há muito tempo e que não tratou. Ela está lá. E o que você faz? Para esconder a ferida dos outros, você põe uma luva. A luva, ela esconde a ferida das outras pessoas. Entretanto, mesmo que a luva
possa esconder essa ferida de todas as pessoas, ela continua lá. A luva, portanto, equivale a essas máscaras que a gente usa. As pessoas, por exemplo, perguntam: está tudo bem? E você diz: sim, está tudo bem, mas a ferida continua lá. Usar a luva pode esconder a ferida para as outras pessoas, mas a luva não cura a ferida. A lesão dói, mesmo que você use a luva. Quando você estende a mão para cumprimentar uma pessoa e alguém segura a sua mão protegida pela luva, você instintivamente retrai a mão com dor. E o outro que te cumprimentou se surpreende. Ele não sabia da dor. E se dói para você toda vez que alguém toca na sua ferida, significa que essa ferida não foi devidamente tratada. E a outra pessoa não tem culpa da sua dor, mesmo quando a toca sem saber, inconscientemente. Então, assim que é a ferida emocional, ela está lá. E se alguém por acaso tocar nela, ela emerge. E a gente sente. Nós temos dois caminhos para escolher quando nós lidamos, portanto, com as dores emocionais. As enfrentamos face a face, tirando a luva da mão ferida e cuidar da ferida, né, até haver cura, ou manter a luva, manter as máscaras. Para a grande maioria de nós, a tentação é criar resistências, ao invés de admitir que criamos uma máscara para evitar o sofrimento. Embora isso seja muito normal e humano da nossa parte fazer, lembre-se que quando nos relacionamos com outras pessoas através das máscaras, seja com as pessoas que nos feriram ao longo dos anos ou com pessoas à nossa volta, ao usar as máscaras, ainda não somos nós mesmos. Continuamos doentes e fingidos. E assim que o comportamento da outra pessoa não nos agrada, a ferida lá dentro, ela torna a sangrar, doer, já que as máscaras não evitam o sofrimento, somente escondem a ferida. O fato é que todos nós cultivamos em nós a necessidade de nos impedir de enxergar as nossas próprias dores. A gente prefere falar das dores do outro, realçar os erros do outro, porque é dolorido demais olhar para dentro de nós mesmos e enxergar as nossas próprias feridas abertas, que estão sangrando muitas vezes. Portanto, concluímos que uma doença psicossomática afeta o corpo. Ela se origina em nosso psicológico e alma, já que as doenças psicossomáticas estão ligadas diretamente à forma como nós pensamos e sentimos. Então, a psicossomática, ela defende que nós somos os causadores de nossas próprias doenças, mas também podemos ser a nossa própria cura. Daí a importância de nós nos conhecermos melhor e passar a nos aceitarmos com essas deficiências que nós temos. Pois cada vez que nós vivenciarmos uma situação dolorosa, a ferida não tratada, ela emerge, ela torna a doer. Desse modo, a cura, na verdade, ela vem pelo aprendizado, isto é, pelo reconhecimento que nós temos essas feridas interiores e precisamos aprender a lidar com elas de maneira consciente. Como é que as feridas internas, emocionais, podem impactar a nossa vida quando não tratadas? Bom, claro que quando não são alcançadas na terapia, as feridas emocionais se tornam cada vez maiores. E os seus efeitos acabam influenciando não apenas alguns aspectos da nossa vida, mas principalmente em traços negativos na nossa personalidade. Desse modo, ao longo dos anos, elas podem prejudicar a nossa saúde física, se apresentando em sintomas físicos, como, por exemplo, alergias e enxaquecas e muito mais. Na nossa saúde mental, originando
Ela pode originar, aliás, transtornos psicológicos, se não for tratada, como, por exemplo, ansiedade, medos, angústias, síndromes de pânico e muito mais. E, claro, elas também podem afetar nossos relacionamentos interpessoais, gestando dificuldades em manter relações saudáveis com parceiros, no casamento, por exemplo, com amigos, com a família e assim por diante. Claro que, ao não tratar devidamente as nossas feridas emocionais, o paciente, né, o indivíduo, a pessoa, ela não consegue lidar com a dor, porque ela vai repetir as situações dolorosas constantemente, já que as pessoas feridas emocionalmente se tornam refém das dores psicológicas e acabam desenvolvendo alguns vícios nocivos e comportamentos autodestrutivos. É terrível isso, é complexo isso. Portanto, eis a importância da gente poder olhar para dentro de si, se conhecer, se compreender e tratar essas feridas emocionais para que a gente possa experimentar uma vida feliz, saudável e livre. Nesse caso, um terapeuta é fundamental para nos orientar e nos ajudar a descobrir as causas, os gatilhos e nos conduzir a uma condição de cura, de libertação. Feridas emocionais, portanto, são esses traumas que permanecem em nós. E, infelizmente, para escondê-las, acabamos criando máscaras para camuflá-las. Mas enquanto estão camufladas, elas produzem dores e repetidamente dores a nós mesmos, inclusive físicas. Por isso a importância da gente confessar, se abrir, compartilhar e ter alguém para nos orientar. Deus te abençoe.